não é tudo estrada. Não é tudo estrada, o mercado sobe e desce, vai haver wave-ups como também wave-downs, vai haver retrações e certamente durante a administração de Trump vamos estar a falar de notícias que podem ser induzidas por estas possíveis desvantagens, à medida que elas se forem tornando cenários, sempre que houver a possibilidade de isso estar na iminência de, ou começar a entrar na agenda pública dos jornais, da comunicação, dos mídia, estas desvantagens, estes cenários, o mercado pode responder rapidamente, caindo temporariamente e depois então se efetivar este contexto, pode ser aqui também perigoso para o stock market. Os catalisadores para esta subida, aqui, para esta subida, para esta wave up, são sobretudo, né, Donald Trump wins the election, né, ganha as eleições, faz aqui um comeback, né, uma nova entrada de cena, nesta que é a sua terceira candidatura, volta a ganhar, não vai poder depois ser mais presidente no final deste ciclo eleitoral, porque a Constituição dos Estados Unidos obriga que, no máximo, os presidentes tenham 2 mandatos, mesmo que não sejam consecutivos, só podem ter 2 mandatos. Este vai ser o segundo Donald Trump, portanto será o último, e tivemos, poucos dias depois, a Fed a baixar as taxas de juros. Portanto, a dar ainda mais ânimo ao mercado, embora algumas performances de alguns ativos tenham surpreendido. Já vamos falar sobre isso. Sobre as eleições, é claro, não vale a pena entrar aqui em muitos detalhes, porque vocês próprios já procuraram ativamente essa informação, já falamos na comunidade, certamente também viram nas notícias em jornais, televisão, etc. Donald Trump ganhou, nem foi reunido sequer, conseguiu ganhar com maioria as eleições presidenciais e também os republicanos estão em maioria no Senado. O que é que acontece? Senado aqui, lá está, como podem ver, 50 para obter a maioria, eles conseguiram 53. O que é que acontece? Em média, desde 1950 até 2023, o que é que tem acontecido? O stock market tem aqui uma média de rentabilidade melhor quando o presidente é democrata e depois o Congresso está dividido. Ou seja, não existe aqui maioria. No entanto, e depois a segunda melhor performance é presidente democrata, mas Senado, o Congresso republicano. Ou seja, isto acontece quando não há a mesma força política, toda ela aqui a absorver e estar em grande maioria no poder político, não é? Nas diferentes instituições. Mas também não vale a pena desanimarmos, porque o terceiro lugar seria presidente republicano, Congresso dividido, e nós estamos neste cenário aqui. Presidente republicano e também o Congresso a ser republicano, não é? Fala-se numa uma limpeza dos republicanos, uma sweep de Donald Trump e dos republicanos. Ainda assim, o que é que para nós nos interessa? Interessa avaliar algumas percentagens, porque depois o mercado pode se comportar de maneira totalmente diferente no futuro. No entanto, nós olhamos para estas performances para também nos posicionarmos minimamente sobre aquilo que é mais provável de acontecer e, de facto, o stock market ele evolui positivamente, independentemente das presidências, dos presidentes em si, e se olharmos para a atual configuração de poder nos Estados Unidos, em média, uma valorização de 11,7% não é de todo um contexto muito mau. O pior de todos seria presidente republicano e depois aqui o Congresso com democratas. É muito interessante esta configuração, porque é que a média é assim tão baixa. No entanto, não estamos nessa posição, ainda bem, partimos de um ponto de vista, né, de um contexto mais favorável. No que à ótica de investimento diz respeito. É muito interessante vermos a reação do mercado à vitória do Trump, porque foi o dia pós-eleitoral que mais rentabilidade deu e adicionou ao mercado. Foi um post-election day for history books, né? Foi histórico. A SP500 teve a melhor performance pós-eleitoral de sempre, a melhor sessão de sempre, no dia a seguir a se conhecer o resultado das eleições e, portanto, o mercado gostou bastante de todo o enquadramento económico que Donald Trump pode vir a dar às empresas americanas, né? E por conseguinte também antecipa-se aqui
um enquadramento e um contexto melhor também, um ambiente mais favorável para as empresas lucrarem mais e, e o mercado subir. Aqui, os vencedores do dia, temos SP500, ou do dia, ou da semana, aliás, porque estes gráficos aqui são 5 days, portanto, os vencedores da semana. SP500 valorizou quase 5%, valorizou 4,72%. A própria Bitcoin, o Donald Trump já proferiu várias declarações pró-Bitcoin e, portanto, também todo o ambiente menos regulado vai favorecer as criptomoedas. A Bitcoin rapidamente disparou para novos máximos e eu até penso que neste momento poderá estar a um valor acima, mas 15% de valorização também em 15 dias, muito interessante. O dólar, isto também foi automaticamente um efeito da eleição. O dólar automaticamente valorizou face a todas as outras moedas, e isto fez com que os nossos investimentos em dólares, como o dólar valorizou, o dólar passou a valer mais, portanto, nós que investimos em euros, na conversão de moeda, os nossos investimentos ao valerem mais euros, todos nós beneficiamos muito e muitos de nós, mesmo antes do mercado abrir, no dia a seguir às eleições, já tínhamos grandes valorizações na carteira. Portanto, até tivemos aqui alguns prints, eu penso que foi do Hugo que fez esse print. Eu também estava a corroborar um bocadinho a mesma situação na corretora e estava até cheio de entusiasmo para ver bem, quando isto abrir, então isto vai disparar por aí além. Mas até eu penso que a grande maioria até se deveu, pelo menos nos meus ganhos, eu acho que a percentagem de ganhos após o mercado abrir não foi tão grande, mesmo assim, como a da valorização do dólar. Por isso, é muito interessante vermos o impacto, não é? Quando é que nós, idealmente, devemos privilegiar investir? Claro que olhar para a moeda, pronto, isso vale o que vale, não é? Umas vezes vai estar acima, outras vezes vai estar abaixo. Andamos aqui a cruzar níveis de suporte, valores intrínsecos com a moeda, com o câmbio. Isto depois fica aqui um setup demasiado complexo que depois acontece menos vezes. Mas o ponto ideal para nós investirmos é quando as ações baixam de valor intrínseco, tocam em suportes e, idealmente, quando o dólar está mais desvalorizado, né? Mais desvalorizado possível. À medida que ele sobe, eu tenho que gastar também mais euros para investir. E depois vamos pressupor que algo que acontece, como é cíclico, o dólar volta a baixar e eu, como investi também com um dólar mais valorizado, já estou a perder na relação de câmbio. Portanto, nós queremos sempre investir quando o dólar está mais desvalorizado face ao euro. E depois gostamos de ver quando o dólar aprecia, quando o dólar valoriza, porque os nossos investimentos também passam a valer mais. Por fim, a Tesla, o senhor Elon Musk investiu cento e poucos milhões na candidatura do Trump, fez um investimento com um retorno gigantesco, porque a Tesla já valorizou uns bons milhares de milhões de dólares em bolsa e, e está muito bem posicionado. Ainda não atingiu os all-time highs, está muito bem posicionado em termos de valorização no curto prazo, está a conseguir colher este sentimento, esta emoção, mas o negócio não mudou. Já vamos falar sobre isto. O negócio da Tesla não mudou, os produtos continuam no mesmo patamar de desenvolvimento em que estavam antes das eleições. Agora vamos ver, não vai ser certamente o Donald Trump nem a administração republicana que vão resolver os problemas de desenvolvimento de produto que a Tesla tem nas frentes, que nós sabemos que se pode estar ali uma mina de ouro, mas que ainda não estão no mercado. Tesla Bot, as questões do self-driving, etc. Portanto, há aqui muito, muito para desbloquear ainda do lado da Tesla. Então, tocando aqui nas possíveis vantagens de Trump, na presidência, redução de impostos empresariais. Fala-se muito na redução dos impostos que são taxados sobre os lucros das empresas. Isto pode fazer aumentar os lucros do SP500 em aproximadamente 4%. É bom para o stock market. Depois, desregulamentação a vários níveis, quer no setor financeiro, quer no setor da saúde e biotecnologia. No setor financeiro, poderá haver mais promoção, o ambiente lá está. Não será anti-monopólios, será, pelo contrário, mais favorável a fusões, aquisições, criação de grandes grupos económicos, ofertas públicas iniciais num contexto de mercado mais favorável, mais lucros para os grandes bancos, porque neste contexto, com fusões e aquisições, os bancos ganham com comissões pelos serviços que prestam a estas empresas para fazer as fusões e as aquisições. Vão também beneficiar com um ambiente em que
Se promove a economia, também vai promover mais corrida a empréstimos, né, comerciais, empresariais, para estimular a economia e fazer face, né, aos desafios das empresas, né? Com mais empréstimos, os juros também entram em maior volume, né, nos bancos. Se acrescentarmos a isto uma taxa de impostos mais reduzida, os grandes bancos também vão beneficiar com isso. Portanto, benefícios aqui para ações como JP Morgan, eh, Goldman Sachs, Bank of America. Desregulamentação dos setores da saúde e biotecnologia. Esta medida vai favorecer grandes farmacêuticas e ações de empresas de gestão de saúde como United Health, Elevance Health, entre outras, por exemplo, uma Viva Systems. Se houver mais estímulo em empresas de biotecnologia, se as farmacêuticas também encontrarem um melhor ambiente para investirem em inovação e desenvolvimento, isso vai requerer mais demanda por produtos da Viva, que são um sistema, um software de gestão de atividade destas empresas. Eu não invisto em farmacêuticas, dada a sua ciclicidade e estarem dependentes de resultados positivos para serem compounding machines, ou seja, para os seus lucros estarem constantemente a subir. Vai haver anos bons e anos maus, e nos anos maus perde-se bastante rentabilidade ao longo do tempo, daí eu não investir, mas no contexto geral, as farmacêuticas também poderão sair beneficiadas. Empresas como ExxonMobil, Chevron, são esperadas beneficiar-se de políticas favoráveis aos combustíveis fósseis, incluindo a desregulamentação e a promoção da produção de energia doméstica. Empresas industriais também, né, com este estímulo à industrialização, as empresas dos Estados Unidos vão beneficiar incentivos à produção doméstica e eventuais tarifas aplicadas a produtos importados da China e União Europeia. Passam a ser mais caros, logo, a corrida aos produtos americanos também, que passam a ser mais competitivos, essa corrida vai ser maior, né? Vai-se privilegiar produto interno em detrimento de produto mais caro que vem de fora. Mas calma com estas tarifas, que entretanto já irei falar aqui das implicações que poderão ter. Empresas na área de defesa, lá está, poderá haver mais investimento para gastos militares, empresas como Lockheed Martin ou Northrop Grumman. A Comissão Federal de Comércio, e a FTC, será menos propensa a perseguir violações antitrust e bloquear fusões e aquisições de grandes empresas de tecnologia. Vamos beneficiar, nós que somos acionistas da Google, Microsoft, Meta, Amazon, mesmo uma United Health. Porquê? Porque são grandes empresas, são monopólios, digamos assim, ou têm um ecossistema tão diversificado, mas ao mesmo tempo tão fechado que os clientes estão ali presos e é isso que também faz com que estas empresas cresçam aos ritmos a que crescem e tenham a competitividade mundial que têm. E a nós interessa-nos manter essas empresas no mesmo contexto, não é? Com as mesmas vantagens competitivas, com o mesmo mercado, com o mesmo pricing power, vai ser mais favorável. E empresas também de pequena e média capitalização, que empresas nomeadamente aqui do índice Russell 2000, porquê? Porque com mais incentivos empresariais e eventualmente tarifas a produtos de fora, estas pequenas empresas também vão conseguir crescer mais rápido. E nós já estamos a ver, só no espaço de 5 dias tivemos, isto foi a performance setorial esta semana. O que é que nós tivemos aqui que se destacou? De facto, o setor industrial, consumo cíclico, também, acima de 5%, tecnologia, rapidamente estas empresas aqui tiveram bastantes ganhos. Setor financeiro e energia. Estas foram as ações ou os setores que mais beneficiaram. Totalmente aqui em linha com aquilo que pode ser o enquadramento. Temos aqui o setor de healthcare que ainda não reagiu, é verdade, muito pouco, e mesmo de materiais, que são a matéria-prima para a indústria, não reagiram, mas todos os outros, houve aqui um rápido reposicionamento ou uma corrida também à compra de ações que fazem parte destes setores. Para quê? Para posicionar muitas carteiras de investimento para este novo ciclo. As possíveis desvantagens. Bom, vamos falar aqui porque não é tudo estrada. Não é tudo estrada. O mercado sobe e desce. Vai haver wave-ups como também wave-downs. Vai haver retrações. E certamente, durante a administração de Trump, vamos estar a falar
de notícias que podem ser induzidas por estas possíveis desvantagens, à medida que elas se forem tornando cenários, sempre que houver a possibilidade de isso estar na iminência de, ou começar a entrar na agenda pública dos jornais, da comunicação, dos mídia, estas desvantagens, estes cenários, o mercado pode responder rapidamente, caindo temporariamente, e depois então, se efetivar este contexto, pode ser aqui também perigoso para o stock market. Vamos ver quais são as possíveis desvantagens. Se os estímulos forem demasiado grandes à economia, isso aumenta a procura, não é? Como o próprio Pedro Lino disse no artigo dele. A inflação, que está aqui entre os 2% e os 3%, pode voltar para valores entre os 4% e os 5%. Também muito devido às tarifas com importações. Porquê? Porque se passar a ficar tudo mais caro, esse custo também vai acabar por querer ser passado pelas empresas para os consumidores. E também a questão, aqui falada pelo Adam Koo, da deportação de trabalhadores imigrantes de baixo custo. Se a administração de Trump, e nós sabemos que eles promovem muito este nacionalismo e querem enviar para fora todos os trabalhadores que não estão legais, este labor, né, de baixo custo, né, este trabalho, esta força de trabalho de baixo custo, porque para todos os efeitos é de baixo custo, a ser substituída por trabalho americano ou até de pessoas que estão legais, automaticamente não, o custo tem que ser maior. Isto também induz mais inflação. E ao mesmo tempo, estamos a ter o próprio Fed a descer taxas de juros. Portanto, isto é tudo a puxar a mais procura, a mais inflação. Podemos vir a ter o quê? Uma expectativa no mercado de, ui, se a inflação está a galopar, se o enquadramento é cada vez mais a dar calor à economia, porque os juros estão a baixar, os custos com o trabalho também estão a aumentar. Há tarifas, portanto, muito calor a ser dado na economia e também no aumento direto de preços. O mercado de obrigações vai reagir desta forma. Se a expectativa, né, de muitos investidores for que a inflação está a fazer um comeback, um regresso, né, um regresso para valores mais elevados, automaticamente o Fed vai ter que ou abrandar completo os cortes nas taxas de juros, ou no limite ainda ter que as aumentar. Isso seria catastrófico. Porque se voltamos a isto, a incerteza que isto pode gerar um bear market, ou pelo menos uma retração muito grande. Estamos agora todos a precificar uma descida das taxas de juros, não é? Mas se o contexto muda, por causa do calor que esta administração de Trump quer dar à economia, a coisa pode funcionar desta forma, não é? Os investidores começam a largar obrigações. Porquê? Porque já estão a prever uma inflação mais elevada, logo o Fed aumentar juros, logo possíveis obrigações futuras a remunerar melhor. Então, se vão remunerar melhor, a juros mais elevados, começa a haver venda de obrigações e quando há venda de obrigações, quando se vende obrigações, o preço desce, mas a yield sobe. Já falei disso no curso de gestão de portfólio. E temos vindo a falar aqui nas lives. Quando se vende a obrigação, o preço da obrigação em si baixa, mas a yield torna-se mais elevada. E se a yield aumentar, os juros das obrigações a 10 anos aumentarem e voltarem a subir, e já estão elevados, atenção, já vamos ver isso, mas se subirem ainda para mais de 5%, vão forçar o Fed automaticamente a aumentar os juros. Porquê? Para tentar desconstruir e simplificar, porque é que se a 10-year Treasury Yield começa a aumentar porque os investidores largam obrigações, porque é que o Fed tem que aumentar ele próprio as taxas de juros? Por causa desta expectativa, vejam bem. As taxas de juros de curto prazo são as controladas pelo Fed. O Fed, quando baixa os juros, está, no fundo, a definir as condições de financiamento, né, de juros de curto prazo. Mas se o rendimento a 10 anos, se a 10-year Treasury Yield, os juros das obrigações a 10 anos de longo prazo, começa a subir muito, os investidores começam a ver por onde é que isto vai parar e começam a ter uma expectativa de inflação futura e de juros maiores no futuro, a yield começa a aumentar. Começa a haver venda de bonds, a yield começa a aumentar e fica muito acima da taxa de referência do Fed. Isto vai sinalizar uma desconexão. Então o Fed está a baixar juros, mas o mercado está a precificar que os juros vão ser maiores no futuro, por causa do desenrolar económico que nós estamos a viver.
O Fed anda maluco. O próprio Fed, se continua com os juros baixos, ainda vai aumentar os receios dos investidores, porque o Fed não faz nada, não aumenta os juros, então a economia vai continuar a gerar inflação. O Fed, mais tarde ou mais cedo, tem que reduzir esse diferencial, essa diferença de expectativas que existe, quanto mais não seja para, e como diz aqui, e bem, ancorar as expectativas inflacionárias no mercado e fazer trancar a venda de obrigações e, por conseguinte, trancar também a yield a subir. A yield para, porque já há uma expectativa de inflação mais reduzida, o Fed já começou a fazer o seu trabalho. Vejam bem como tudo isto está relacionado. Não pode ser só dar calor à economia, não é? Desregulando a inflação, não é? Ou tirando os olhos da inflação. Porquê? Porque isso vai causar problemas do lado das obrigações e, por sua vez, vai voltar a mexer com os juros do Fed. Isto está tudo interligado. Eu espero ter sido claro. Depois também poderão ter acesso ao PDF e voltar a ver a gravação. E qualquer dúvida, falem comigo. E voltando aqui ao tema das bonds serem vendidas, né, se começa a haver muita venda de obrigações do Tesouro norte-americano, o que é que acontece aos bancos quando aqueles bancos, como aconteceu aos bancos regionais que, entretanto, foram à vida, aquele banco de Silicon Valley, que agora não me recordo o nome, eram bancos que grande parte dos seus balanços tinha obrigações do Tesouro. E de repente essas obrigações desvalorizaram muito. Desvalorizaram muito. Quem tinha lá dinheiro, quando surgiram os resultados do banco, percebeu que os ativos do banco diminuíram drasticamente. Se diminuíram drasticamente, a posição do banco é muito mais frágil em termos de balanço. Pode levar a uma corrida a querer-se tirar de lá o dinheiro. Muitos pedidos de levantamento. Porque se as pessoas começarem a detectar que há determinado banco que está a perder muito valor em nível de ativos, podemos ter uma eventual potencial crise bancária parte 2. Não acho que isto esteja na iminência de acontecer, mas tudo isto gera interligações entre si e é importante estarmos ao corrente para ver o desenrolar de tudo isto, né, no fundo. Aqui, pausa para beber água. Muito bem. Aumento dos custos de financiamento pode afetar então as empresas de pequena e média capitalização e as altamente alavancadas. Utilities, telecomunicações, companhias aéreas, industrial, setor financeiro, REITs, etc. Portanto, tudo aquilo que pode vir a beneficiar de menos juros e de um ambiente melhor para a economia, nunca vai poder ser prego a fundo. Porque se há demasiado calor, meus caros, vai ter que se aumentar os custos de financiamento outra vez e essas mesmas empresas vão ser aquelas a ser prejudicadas. Por isso é que os REITs não têm andado a subir. Por isso é que está a causar alguma estranheza a algumas pessoas. Então, como estamos a baixar os juros e está tudo a subir e os REITs não estão a subir e ainda esta semana o Fed baixou os juros, mais uma vez, não é? Pronto, empresas com pricing power, baixo endividamento e elevados níveis de liquidez serão as menos afetadas neste cenário negativo. E aqui o que falava, né? Alguns REITs em queda, né? Realty Income. Temos o mercado europeu, pronto, porque reagiu no sentido de, bem, estamos tramados, não é? Se vai haver proteccionismo com este desfecho eleitoral à América, né, aos Estados Unidos da América, o mercado europeu que já está aqui em grande déficit de competitividade pode vir a sofrer ainda mais. E, curiosamente, o índice Hang Seng até valorizou ligeiramente. Pronto. Os REITs, já falamos aqui, tem muito a ver com isto. Pronto. 10-year Treasury Yield tem vindo a aumentar desde setembro, portanto, automaticamente gerou esta expectativa. Eu acho que isto aqui, muito sinceramente, eh, não está dissociado do mercado ter começado a precificar uma vitória de Trump nas eleições, já a antever tudo aquilo que podiam ser as repercussões do mandato de Trump, né, no próximo ciclo de 4 anos. E, portanto, nós já começamos a ver aqui alguma antecipação, mas automaticamente já deu para perceber que os REITs vão sofrer. E mesmo materials, utilities, empresas muito endividadas. E no caso de healthcare também foi um setor que ficou para trás e pode ter a ver aqui também com algumas notícias que
estão relacionadas sobretudo com as Big Pharma, que têm de alguma forma aqui modelos de negócio com produtos ali, uma porcentagem de receitas bastante exposta a produtos de vacinação. Nós vimos esta semana a Pfizer a cair, vimos a Johnson Johnson também a cair. Portanto, se o enquadramento pode ser bom para as Big Pharma e as biotech fazerem investigação, pesquisa e desenvolvimento, por outro lado, vai depender também muito aqui daquilo que a administração de Trump quiser fazer no sentido de promover questões como estas, né, de vacinação, entre outras. Vamos ver como é que tudo isto se desenrola. Eu não gosto de Big Pharma precisamente por esta ciclicidade toda que existe e esta personalidade aqui que é anti-vacinação. Robert Kennedy Jr. tem uma influência grande sobre Donald Trump. E eu vi um documentário também na RTP3 que, antes das eleições, um documentário sobre o Donald Trump e a Kamala Harris. E que falava um bocadinho, pronto, inevitavelmente teve de falar do que foi o mandato de Trump. E isto é muito curioso, eu não sabia disto. Meses antes das eleições, que foram Trump contra Biden, o Trump estava, nas sondagens a ganhar com uma margem brutal. Não havia quase contestação e esperava-se uma eleição, se calhar, tanto ou mais favorável para ele do que foi esta aqui com a Kamala Harris. Mas o Covid foi o fator, né, crítico que fez com que ele viesse por aí abaixo, né, e caísse e sucumbisse depois ao Joe Biden. Porquê? Porque ele a evidência científica e na população da Covid, né, era tão grande, as pessoas a sofrer com medo, etc., e ele sempre a dizer que isto não é nada, isto a negar por completo a realidade, né, como sabemos que, e o documentário foi muito ilustrativo nesse sentido. A realidade do Trump é aquilo que ele diz, pode não ser a realidade, mas ele vai dizer que é aquela realidade e há muita gente que depois vai na cantiga. Ali não, porque havia um contraditório muito grande com o que estava a acontecer na população com a Covid. E, portanto, o discurso dele começou já a não ter grande adesão e a ressoar tão bem à população e ele foi perdendo muita popularidade por causa disso. Até que ponto é que ele está de bem com esta indústria? Não sabemos. Vamos ver. Por isso é que eu prefiro empresas, pronto, compounding machines, como a United Health, os tais monopólios, uma Viva Systems, uma empresa de software tecnológico, né, de grande crescimento, com grande parte das receitas em subscrição, e vimos que estas empresas foram aquelas que também rapidamente se descolaram, né, e descolaram aqui até com performances superiores ao próprio índice, o setor de saúde, o índice de setor de saúde do SP500. A United Health que é que subiu tanto? Porque a administração de Biden estava aqui a tentar baixar as taxas de reembolso dos planos de saúde como a Medicare, baixar as taxas de reembolso aos prestadores desses cuidados, como uma United Health, e baixando as taxas de reembolso, pronto, a United Health, entre outros, como uma Elevance Health, iriam receber menos, né, iriam ser reembolsadas em menor percentagem. O que é certo é que com uma mudança de administração isto pode mudar, até porque, como diz aqui, os republicanos são menos favoráveis para com a classe mais pobre e são mais focados aqui pronto, em privilegiar questões mais económicas. Automaticamente a United Health, que tem aqui uma exposição grande e trabalha com este plano de seguros de saúde Medicare, teve uma resposta imediata positiva. E a Viva Systems subiu porque no dia 7 fez o seu Investor Day e apresentou aqui um plano de continuidade do crescimento que agradou bastante aqui aos investidores. Estamos a falar aqui de receitas. O objetivo é de praticamente duplicarem essas receitas aqui no espaço de 5, 6 anos. Grande parte delas são de recorrência. Uma apresentação que agradou bastante. Eu também tive a oportunidade de publicar a mesma no Telegram para vocês verem. Portanto, também vai ser interessante, pois quando houver aqui a apresentação de resultados da Viva, eles voltarão a tocar nestes temas, certamente, mas agradou bastante aos investidores e a ação aproxima-se do seu valor intrínseco. A nível de juros, tentar aqui então, rapidamente, tivemos a baixa de juros, né? O voto foi unânime, aqui por parte do Fed. Aqui a justificação está em abrandar aqui um bocadinho as condições de financiamento para suportar
o emprego. Supporting employment becoming at least as much of a priority as arresting inflation. Portanto, nesta fase, e há aqui um dado que eu acho que é categórico, que foi o dado da variação do número de pessoas empregadas, não, a variação do número da folha salarial de um mês para o outro. E nós tivemos aqui, dado que saiu no dia 1 de novembro, portanto, dados relativos a outubro, no dia 1 de novembro sai o dado de mês de outubro, e em outubro, a economia americana, non-farm, ou seja, não agrícola, tirando esse setor, toda a economia, apenas acrescentou à folha salarial, temos de variação de postos de trabalho, né, e de folha salarial, 12K. 12 mil pessoas aqui que são a variação do número de empregados de um mês para o outro. A expectativa era 106K. E nós não vemos nenhum número por aqui abaixo tão baixo como estamos a ver este aqui. Isto vem, reparem, de um mês, aqui o mês de setembro. Em setembro, face a agosto, houve uma variação de 254 postos de trabalho. Tudo bem, aqui a expectativa dinamitou por completo, porque era só 147. Se calhar houve aqui uma antecipação de variação de número de empregos, para depois este número sair mais reduzido. Mas ainda assim assusta um pouco uma variação do número de empregos tão baixa. O mercado está, de um lado, no mês anterior, parece estar muito bom, neste mês aqui já abrandou bastante. Portanto, isto para o Fed faz com que entre na agenda cada vez com mais força este tema. Suportar o emprego, não o deixar cair e não deixar também aumentar a taxa de desemprego e, consequência, também criar aqui condições para entrarmos numa eventual recessão. Bom, ainda assim, a economia não pode estar com demasiado calor, como nós já vimos. A expectativa é, até final do ano e à reunião de janeiro, haja aqui mais uma descida de 0,25 pontos base. Depois, até meio do ano, mais uma. Continua a ser o cenário mais provável. Mais uma descida de 0,25 também. E até ao final do ano, o mais provável, e aqui chama a vossa atenção, o mais provável é, nesta fase, nesta altura do campeonato, é nós termos uma redução que vai fixar os juros em 3,75% ou 4%, neste intervalo 3,75% e 4%. Isso não significa sequer a descida de 1 ponto percentual face ao que temos agora. Significa 0,75% a menos. Isto até final de 2025. Ou seja, desengane-se quem acha que os juros tão rápido aumentaram e agora tão rápido vão descer. Não vai acontecer. Não vai acontecer, até porque isso também vai dar mais calor à economia e isso não pode também vir a acontecer porque desregula a inflação. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.